O mundo visto do céu. Ilha Scilly até Baía de Weymouth. Nossa viagem começa nas Ilhas Scilly, na extremidade sudoeste da Grã-Bretanha. O litoral montanhoso da Cornualha nos leva à histórica Baía de Falmouth, cujas fortalezas protegeram a entrada do porto por séculos. Em um terreno argiloso e abandonado, encontramos uma experiência ecológica extraordinária. O Projeto Eden, perto de St. Austell. Passando pelo porto de Plymouth e o maior estaleiro da Europa, chegaremos à Costa Jurássica, um dos mais importantes locais do mundo rico em fósseis. Encerraremos a viagem sobre algumas das mais belas águas para velejar da Europa, a Baía de Weymouth. Este farol solitário fica no extremo oeste da Inglaterra. Do outro lado, o Oceano Atlântico liga a Grã-Bretanha aos Estados Unidos, a 3.500 quilômetros de distância. Até 1992, uma equipe passava semanas isolada, trabalhando no farol. Antigamente, um pequeno barco levava a equipe e todos os suprimentos, geralmente por águas turbulentas. Hoje, com o heliponto no topo, os engenheiros podem chegar aqui mais rápido e com maior segurança para realizar a manutenção de rotina. Embora essas pedras expliquem a necessidade de haver um farol, a presença dele tem um significado específico. Foi aqui que ocorreu uma das maiores tragédias na história marítima da Grã-Bretanha. No dia 22 de outubro de 1707, uma frota naval inteira saiu de curso durante uma forte tempestade, causando a morte de mais de 2.000 pessoas. Além da necessidade de um farol, construir um na ilha de Bishop Rock foi um grande desafio. O farol só foi construído em 1858 com 2.500 toneladas de granito. Hoje, os visitantes fazem passeios de barco para conhecer essa estrutura impressionante, o segundo maior farol da Grã-Bretanha, geralmente chamado de Rei dos Faróis. Bishop Rock é uma entre as mais de 140 ilhas que compõem as Ilhas Scilly, cerca de 45 quilômetros das terras inglesas. Provavelmente, as ilhas já foram muito maiores, muitas delas interligadas. O nível do mar subiu, inundando a planície central por volta do século V e formando um arquipélago. Hoje, a St. Mary é uma das 5 ilhas habitadas, cuja renda vem principalmente do turismo. Com acesso pelo ar ou ferry, as Ilhas Scilly atraem turistas ávidos por desfrutar dos dias ensolarados, mar azul e praias douradas. A ilha mais pitoresca de todas é Tresco. Embora a Grã-Bretanha seja conhecida pelo frio, umidade e ventos, a ilha ostenta um jardim subtropical com palmeiras e uma diversidade de plantas maior do que no sul do Mediterrâneo. O primeiro lugar que vemos na faixa litorânea inglesa é Land's End, no condado de Cornualha. Esse penhasco de granito fica na ponta mais ocidental da Inglaterra e é um lugar muito procurado por turistas. Esta é considerada uma das faixas litorâneas mais espetaculares da Grã-Bretanha,
com formações rochosas dramáticas como Armed Knight, ou Cavaleiro Armado, e Ennis Dodman, o famoso arco rochoso. A pouca distância da praia fica o farol de Longships, vigiando essas rochas traiçoeiras que afundaram navios durante séculos. Segundo histórias do século XVIII, o povo local vivia dos destroços arrastados para a costa vindos dos cargueiros naufragados. Eles ficaram conhecidos como saqueadores. Supostamente se posicionavam nos penhascos ou na praia à noite, iluminando o mar com suas lanternas imitando a sinalização de um farol. Os navios desavisados eram atraídos para as rochas, onde grupos de saqueadores esperavam para praticar o roubo. A pena era implacável para quem era capturado. A vida toda em uma colônia penal ou morte por enforcamento. Hoje, os penhascos são um lugar belo e selvagem para quem quiser caminhar e admirar a grande variedade de aves marinhas. O castelo de conto de fadas Monte de São Miguel fica adiante, aninhado na própria ilha. Originalmente, ele era um mosteiro do século XII, depois uma fortaleza, até ser finalmente convertida em uma magnífica residência nos anos de 1650. Do alto, a vista é espetacular. Porém, para o visitante desavisado, a maré alta isola a ilha, podendo dificultar a volta para a terra firme. Poucos sabem que a torre do castelo era usada como uma espécie de farol, pois o fogo era aceso em um braseiro. E em 1588, quando uma frota espanhola invasora foi avistada, o fogo foi aceso em uma série de estacas, alertando não apenas os navios parados na costa, mas também o Queen Elizabeth I em Londres, a 400 quilômetros de distância. De uma forma de sinalização a outra, que lançou a humanidade para a era moderna das telecomunicações 300 anos depois. Este é o Poldhu Point, onde um modesto monumento de pedra marcou um dos maiores acontecimentos da história. Foi aqui que, em 12 de dezembro de 1901, a primeira mensagem via rádio foi enviada através do Atlântico para o Canadá e captada no Signal Hill, em St. John's, capital de Terra Nova. Foram apenas 3 pontos representando a letra S em código Morse. O homem responsável por esse avanço incrível foi o brilhante engenheiro elétrico italiano Guillermo Marconi. Ele abrigou sua força de trabalho nesta propriedade de frente para o mar e que mais tarde foi convertida em hotel. A estação transmissora foi derrubada em 1933, restando apenas essas fundações de concreto. Hoje, um pequeno museu, administrado pela Sociedade de Radioamador de Poldhu, é dedicado ao acontecimento. A apenas 6 quilômetros de distância, um local foi escolhido para outra transmissão histórica que Marconi só poderia ter sonhado em fazer. Nas primeiras horas de uma quarta-feira, 11 de julho de 1962, os primeiros sinais transatlânticos foram transmitidos via satélite para uma antena parabólica apelidada de Arthur. A instalação cresceu e se tornou um dos maiores centros de comunicações do mundo, com mais de 60 antenas parabólicas. A estação terrestre de Goonhilly. Ao longo dos anos, Goonhilly exerceu um papel importante em acontecimentos históricos, tais como as lutas de Muhammad Ali e o pouso na Lua em 1969. Mas, infelizmente, as antenas que vemos hoje são relíquias do passado, já que em 2006, todas as operações via satélite foram desativadas para dar lugar a uma estação mais moderna. Parecia o fim de uma era para Goonhilly. Mas, em uma reviravolta surpreendente, foi noticiado que as enormes antenas serão adaptadas, servindo de radiotelescópios para astrônomos e a comunicação com futuras missões espaciais para Marte e outros planetas. Essas estufas ou biomas, como são chamadas, são as maiores do mundo, possuindo entre elas 100 mil plantas de centenas de espécies.
Os biomas apresentam dois climas diferentes. Um deles é úmido e tropical. O outro recria as regiões temperadas do planeta. As cúpulas não são de vidro, mas de uma lâmina especial e transparente, mais resistente e mais leve. O material também é autolimpante, utilizando a força das chuvas. O objetivo do Projeto Éden é ajudar a entender melhor a relação entre a vegetação e o homem. Com mais de 1 milhão de visitantes por ano, as pessoas parecem entender o recado. Voltando para a costa, na direção leste, fica um dos maiores e mais espetaculares portos do mundo, o Porto de Plymouth. O porto é mais conhecido por dois grandes acontecimentos históricos. Aparentemente, em 1588, o célebre comandante da Marinha Sir Francis Drake jogava boliche no mesmo campo em que fora avisado sobre a aproximação da Armada Espanhola. Diz a lenda que ele insistiu em terminar o jogo antes de liderar seus navios para uma vitória decisiva. Também foi desse porto que os puritanos partiram no navio Mayflower em 1620 para o Novo Mundo. Os 102 homens, mulheres e crianças a bordo encontrariam o primeiro núcleo de colonização europeia nos Estados Unidos, um lugar que eles chamariam de Colônia de Plymouth. Este porto está a serviço da Marinha Real Britânica há mais de 300 anos e hoje Plymouth abriga um dos maiores estaleiros da Europa. Com um fluxo superior a 5.000 navios por ano, praticamente todos os tipos de embarcações navais são vistos aqui, desde submarinos até caça-minas. Ao longo dessa faixa litorânea rochosa, existe um lugar que tem uma ligação especial com a maior escritora policial de todos os tempos, Agatha Christie. Esta é a ilha de Burgh, onde existe um maravilhoso hotel em Art Deco dos anos de 1930. Foi o cenário escolhido por Agatha Christie para duas de suas histórias de detetive, E Não Sobrou Nenhum e As Férias de Poirot, Morte na Praia. A ilha fica isolada na maré alta e um trator adaptado é usado para transportar os hóspedes pela trilha elevada. Na primeira metade de 1944, boa parte da costa sul da Inglaterra foi usada para iniciar a histórica invasão do dia D da França ocupada, o que acabou levando à derrota da Alemanha nazista. Esta é a Slapton Sands, em Devon, um trecho do litoral lembrado por uma catástrofe durante esse período. Foi aqui que 749 soldados norte-americanos perderam a vida durante um exercício de treinamento para o desembarque do dia D. 9 barcos de patrulha alemãs romperam a barreira defensiva dos aliados à noite e atacaram o barco desarmado que transportava soldados e tanques. Foi um dos incidentes com maior número de mortos de uma só vez, envolvendo o exército e a marinha norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Um tanque Sherman, que afundou durante a ação, foi retirado do mar em 1984 e atualmente se encontra perto da praia como um memorial dos mortos. Mais adiante desse cabo pitoresco fica a cidade portuária e balneária de Teignmouth. Aqui existe um dos trechos de via férrea mais dramáticos da Inglaterra, uma atração turística por si só. O expresso de alta velocidade percorre um trecho da linha ferroviária originalmente construída em meados do século XIX por um dos maiores engenheiros do mundo, Isambard Kingdom Brunel. Esse trecho foi esculpido no arenito vermelho da costa de Devon. Na maré alta, o passeio de trem chega a ser assustador quando as ondas batem no quebra-mar, espirrando água nos vagões. Porém, um passeio tão emocionante também tem seus perigos. A companhia ferroviária investe mais de $800 mil ao ano na prevenção de deslizamentos de terra, o que já provocou o fechamento da linha diversas vezes.
Na verdade, todo esse trecho da costa de Dorset é conhecido pelos deslizamentos de terra. Um dos maiores foi em 1839. Após um período prolongado de chuvas, 8 milhões de toneladas de pedras, que sustentavam 2/3 de uma área de 1 quilômetro quadrado, desabaram no Canal da Mancha. Entre o precipício e a praia, formou-se uma área isolada de terra, conhecida hoje como Goat Island. Com o tempo, árvores e outras plantas cresceram na falha geológica, criando uma densa floresta que ganha vida, protegida pelo penhasco maior. Uma consequência extraordinária dessa faixa litorânea instável é que a rocha exposta permite que os cientistas estudem o passado do planeta. Essa faixa de 150 quilômetros, conhecida como Costa Jurássica, é o único lugar onde 185 milhões de anos de história da Terra são revelados na fachada do penhasco, fazendo deste um dos locais de ciências da Terra mais importantes do mundo. A Costa Jurássica foi declarada Patrimônio Mundial em 2001 e está na lista ao lado de outras maravilhas naturais, como a Grande Barreira de Coral e o Grand Canyon. As camadas de pedras que formam os penhascos contêm inúmeros fósseis pertencentes a espécies de plantas e animais já extintos, desde criaturas marinhas tropicais, como os grandes amonites, até os dinossauros da região dos pântanos. Mas quem fez a Costa Jurássica ficar famosa foi uma menina chamada Mary Anning, que era da principal cidade portuária na época, Lyme Regis. Em 1811, com apenas 12 anos, Mary Anning descobriu o primeiro esqueleto completo de um ictiosauro nos penhascos próximos. Ela resolveu dedicar a vida ao estudo dos fósseis e contribuiu para grandes avanços na ciência da paleontologia. Hoje, assim como na época de Mary Anning, os penhascos instáveis continuam revelando tesouros para os milhares de caçadores de fósseis que vêm aqui escavar todos os anos. Adiante fica o Golden Cap, o penhasco mais alto do litoral sul inglês, com quase 200 metros de altura, cujo nome vem da cor do arenito do rochedo. Do alto, os visitantes podem contemplar a vista deslumbrante da Costa Jurássica, inclusive uma das maravilhas naturais da Inglaterra, a Praia de Chazel. É uma faixa estreita de 29 quilômetros de cascalho formado pela força das águas ao longo de milhares de anos, o que também criou uma lagoa continental. Os moradores pescaram na praia por séculos e dizem que, à noite, eles sabiam onde estavam pelo tamanho das pedras que iam ficando cada vez maiores de uma ponta da praia à outra. Na extremidade da praia de Chazel fica o Porto de Portland, um dos maiores portos artificiais do mundo e um lugar perfeito para os esportes aquáticos. A história do Porto de Portland começou séculos atrás e até recentemente era uma importante base naval. A construção do quebra-mar levou mais de 50 anos. Foi concluída em 1905, depois que milhares de presos condenados realizaram um trabalho árduo. Uma das finalidades do quebra-mar era a de proteger os navios da maior marinha do mundo, e isso podia ser feito com os fortes nas entradas. Essa estrutura imponente levou 25 anos para ser construída e é revestida de ferro com meio metro de espessura. E as milhões de toneladas de pedras usadas na construção do quebra-mar vieram de uma pedreira que não poderia estar mais próxima, a de Portland Bill. Valorizada por sua resistência e coloração, a primeira utilização da pedra de Portland já foi registrada há mais de 1000 anos. Desde então, tem sido muito usada por diversos arquitetos ilustres em prédios elegantes e importantes no mundo todo.
O prédio das Nações Unidas em Nova York foi construído com pedras de Portland, assim como o Palácio de Buckingham em Londres. Na extremidade de Portland Bill, existem 3 faróis que, durante 300 anos, serviram para alertar navios sobre as águas perigosas ao redor do cabo. Além das pedras no fundo do mar, é aqui que 2 fortes correntes marinhas se encontram, fazendo desse trecho um cemitério de navios que não conseguiram chegar ao porto. Somente um dos faróis está em funcionamento e as 2 torres antigas servem como observatório de aves e centro de pesquisa. Finalmente, de algumas das águas mais temidas, vamos para algumas das mais desejadas. Do outro lado do porto, fica a Baía de Weymouth, famosa por ser um local ideal para velejar no norte europeu. Aqui já foram realizadas algumas das disputas de velas mais importantes do mundo, de campeonatos mundiais às Olimpíadas de 2012. Algumas das mais belas embarcações do mundo são vistas aqui, como esse elegante navio escola. É um lugar perfeito e uma maneira fantástica de encerrarmos essa viagem. Versão brasileira DPN Santos.